meditando na hora que vocês estavam aqui reunidas e uma experiência que eu vivi quando eu atendi uma agenda na Suíça. E quando eu cheguei lá, naquele evento, tinha 2 irmãs que moravam na Coreia do Norte. E elas, quando vocês estavam aqui, Deus me fez lembrar desse convite. E lá na Suíça, depois que eu preguei, porque eu preguei em 4 igrejas lá, todas da Assembleia de Deus, porém em 4 cidades diferentes, né? Basel, Aachen, Oberglatt, e por aí vai, lá no cantão de Zurique, porque a Suíça, para quem não conhece, tem um lado da Suíça alemã e tem um lado da Suíça francesa, que é uma parte que fala francês, outra parte que fala alemã. Então, esse lado era exatamente o lado da Suíça alemã, né, que falava alemão, que é aquele cantão de Zurique. E posteriormente, no mesmo ano, eu voltei lá, porém, do outro lado da Suíça. E quando cheguei lá nesse evento, essas irmãs, depois que eu ministrei, elas se aproximaram de mim e disseram: irmã Aparecida, a gente queria saber se a senhora tinha coragem de abraçar um evento que acontece na Coreia do Norte. E eu disse, eu nem lembrei de nada de perseguição, e eu disse: claro, desde que tenha vaga na minha agenda, mas deixa eu ver qual mês. E ela disse: o nosso evento era para outubro, se não me falha a memória. E aí, Joatão olhou lá e a gente olhou e disse: irmã, eu não tenho. Enquanto Joatão foi olhar, eu disse: eu tenho quase certeza que eu não tenho vaga de atender vocês, mas se não der essa vez, fica para o outro momento. E ela disse: esse evento é um congresso que acontece na Coreia do Norte, chamada Mulheres no Porão. Meu Deus. Porque lá, eu não sei se a senhora sabe, mas se caso der certo fechar a agenda, a primeira coisa que a senhora não pode levar é a Bíblia. A gente vai dar um jeito de chegar. A senhora diz qual é o texto que a senhora quer e a gente dá um jeito de chegar, nem que seja um exemplar desse texto para a senhora, mas a senhora não pode se identificar como crente, como cristã, chamar o nome de Jesus e nem levar a Bíblia, porque se a senhora levar e passar no scanner do aeroporto, a senhora é logo detida lá. E quando ela começou a falar das dificuldades que eram essas mulheres, ela disse: irmã Aparecida, esse evento ele acontece e ele é um evento que até agora, pela grande misericórdia de Deus, ninguém descobriu. Ele fica num subsolo. Então, quando eu cheguei ontem aqui, que eu vi que a gente está no subsolo, né, eu me lembrei das mulheres. E ela disse: é um dos compromissos que as mulheres que fazem esse evento e que participam assumem de não poder declarar, né, onde estão, nem que tipo de evento estão indo. Então, muitas vezes, irmãs, a gente tem uma liberdade e a gente não valoriza a liberdade que tem. É Deus. Né? Então, nessa noite, você poder estar aqui, né, num hotel desse, um hotel de luxo, num canto desse, você cantando, dizendo que Ele é fiel em todo o tempo, podendo portar a sua Bíblia, podendo falar de Jesus nas praças, nas avenidas. Nós, brasileiros, não temos noção do tanto dessa liberdade que ainda temos. Então, eu peço a você que quando você for orar, ore pelas mulheres da Coreia do Norte, porque elas gostariam muito de ter essa liberdade. Olha aí, Deus, que nós temos aqui e elas não têm. E ela falando daquela dificuldade, na mesma hora o Jotão olhou para mim e disse: se você quiser fechar com elas, feche, mas você vai só. E eu disse: eu vou. E não fechei, digo para as irmãs, e não fechei com elas porque eu não tinha vaga, né? Mas elas levaram o meu telefone e na hora que der certo, a gente vai estar lá, né? Dizendo que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz. Aleluia. Então fica aqui, irmãinha, nossa gratidão a Deus por sua vida e por cada uma das mulheres que abraçaram, né, esse desafio, já que é a primeira experiência que a irmãinha criou, né? Primeira experiência, né? Eu me lembrei do Remy, que o Remy, parece que o primeiro que nós fizemos foi 90 mulheres, né? O segundo, Sarinha? 170. O terceiro? 270, e esse ano já são 400, né? E a tendência é só crescer. Então, eu creio pelos olhos da fé, irmã, que o próximo vai ter aí de 200 mulheres. Amém, em nome Deus. de Jesus. Eu creio assim, né? Então, vamos contagiar outras mulheres. Lá fora tem o nosso material, os nossos livros,
né, que a gente anunciou ontem. Ao comprar qualquer um desses livros, você me ajuda a ajudar. Por muitos anos eu abracei, como ainda abraço, projeto de missões, porém a minha cidade não sabia, né? Eu já tinha missionários que eles são agendados mensalmente na minha conta bancária, e Mossoró, a minha cidade, a minha terra, só veio saber dos projetos que eu abençoava na pandemia. Porque quando tudo fechou, então foi na época que Deus abriu a porta por meio da Pão da Vida, né? na rádio e TV Pão da Vida, do pastor Chico Chagas. E aí um dia eu estava no ar fazendo um programa e ele se aproximou e por trás das câmeras ele disse: minha filha, fale dos projetos de missão, que você precisa vender os seus livros, porque muita gente não sabe. E ali eu fiquei envergonhada, né? Botei um hino para sair lá fora. Ele disse: fala. Eu disse: não quero falar. E quando eu falei, foi aí que Mossoró, né? E muita gente tomou conhecimento que eu abençoo outros missionários. E agora, no mês de março, né, nós estamos no mês de setembro, está com 1 ano e 6 meses que eu abri o meu próprio projeto, porque até então eu só investi em projetos em Moçambique, em Bolívia, né, em Gâmbia e em outros lugares, mas eu não tinha o meu próprio projeto. E agora a gente já tem há 1 ano e 6 meses na cidade de Governador de Cerrosado, onde todos os domingos as crianças vão para a igreja, elas são ensinadas, elas são ministradas, e todos os domingos elas saem para casa de barriguinha cheia. Tem domingo, irmãos, que dá 80 crianças, e a maioria pais crentes, né? E a necessidade ali é muito grande. E quando chega período escolar, que eu sei que as minhas crianças vão precisar de tênis, material escolar, aí os cabelos não caem não, porque já tem pouco, Jesus poupa, né? Mas dá tudo certo. E pela misericórdia de Deus, Deus nunca permitiu que eu desagendasse nenhum agendamento missionário. Em plena pandemia, Deus fez chover maná no meu deserto. Glória a Deus. Eu, quando chegou a pandemia, irmãinha, eu preciso contar isso aqui, porque esse povo precisa saber aqui que Deus é Deus de milagre. É verdade. Quando chegou a pandemia foi deflagrada dia 20 de março de 2020. Dia 30 de março, se não me falha a memória, foi 30 de março, foi 29 de março, por aí assim. Eu recebi 2.000 livros do livro Intercessão, que seria feito o lançamento em maio, dentro da festa do ciclo de oração, que é uma festa que dá 4.000 pessoas, assim, brincando. Então, qual era o meu intuito? Eu vou lançar o meu livro dentro da festa e vai ser uma bênção. E quando chegou os livros, uma primeira sala que tinha lá em casa ficou assim, mais ou menos 1,10 m, tomado de caixa. Joata olhou para mim e disse: minha filha, e agora? 2.000 livros e os congressos tudo fechado. Eu falei: não tenho o que fazer. Mas eu sei que o Deus missionário vai cuidar dessa situação. E foi aí que eu comecei a divulgar os meus livros, irmãs, e Deus abriu uma porta naqueles dias e até hoje não fechou. Pense numa mulher que, para a glória de Deus, toda semana tem encomenda para pôr no correio. Antes de vir para cá, a gente botou 2 lotes de encomenda e Deus tem abençoado. Amém, e Jesus. Eu nunca vendi tanto livro nos congressos como eu vendi. Foi cantado aqui que Deus tem milagre na porta fechada, né? Pois Deus fez isso aí comigo na pandemia, né? Todas as portas fechadas. Mas o céu, ele não fecha para abençoar para nós. Aleluia a O Deus. céu não fecha para balanço. Aleluia. Glória a Deus. Então, você quando compra um livro desse, você também está me ajudando a ajudar as nossas crianças, né? Vai ter ali a sua semente. Amém, amadas? Amém. Glória a Deus. Foi cantado agora há pouco: Tu és meu Pai, né? E sempre que eu ouço a expressão que se reporta a Deus como Pai, eu preciso contar isso antes da gente ter a mensagem. Eu me sinto gratificada, porque, para quem não sabe, eu fui uma menina que aos 3 anos de idade, meu pai saiu de casa, ele deixou 6 filhos que ele tinha e foi assumir 6 filhos de outro. Então, a gente tinha um padrão de vida, meu pai vivia bem financeiramente, deu uma loucura aí na cabeça, e ele resolveu se envolver com a outra pessoa. Então, eu cresci num lar sem ter a presença paterna, mas pela grande misericórdia de Deus, eu tive uma mãe que ela preencheu todas as minhas carências. Se existe uma pessoa que, um dia eu conversando com uma amiga, uma psicóloga minha, e conversando com ela, ela olhou para mim e disse: Aparecida,
Se você visse o tanto de pessoas que eu atendo no meu consultório que nunca tiveram essa história de vida, você ia ficar impressionada, porque por bem menos do que isso, eu já vi pessoas cair em depressão e ficar depressiva. Mas quando eu aceitei Jesus aos 16 anos de idade, uma das coisas que fazia parte da minha oração era exatamente isso. Eu dizia: Deus, Tu és meu Pai. E eu sei que Tu és o Pai que não abandona. Glória a Deus. Então, ter Deus como um Pai é ter uma história nova sempre para contar. Amém, Jesus. Ter Deus como Pai é triunfar em meio às adversidades. Então, vale a pena confiar neste Deus que já foi cantado aqui: Tu és meu Pai. Aleluia. Amadas de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Ontem nós falamos sobre Agar e o lapidário que foi o deserto de Berseba. Hoje nós vamos ver não mais a figura de uma mulher, mas a figura de um homem, quando Deus também resolve levantar um lapidário na vida deste homem, né? Gênesis capítulo 32, nós vamos ler do versículo 22 até o 26, que diz assim. Gênesis 32 e 22, diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou Jacó as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Diga comigo. Ficou só. Muito bem. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-lhe o anjo: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amadas, a história de Jacó é uma história bem conhecida. Mas o que me chama a atenção na história de Jacó é um Jacó que se deixa ser moldado pelo Senhor, né? O nome Jacó foi transformado exatamente aqui na experiência que ele teve no Val de Jaboque. Até então o nome Jacó significava aquele que sustenta o calcanhar ou suplantador. E a palavra de Deus traz a história deste homem chamado Jacó para nos dar uma grande lição. Aleluia. E muda-se o nome de Jacó naquela ocasião para o nome Israel. Quando o anjo toca na juntura da coxa, diz: tu já não se chamarás Jacó, porém Israel, porque lutaste com Deus e prevalecestes. Aleluia. Ali a gente vai ver uma mudança não apenas de nome. Deus nunca mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, né? De Jacó para Israel, simplesmente por mudar. Deus, quando muda nome, isso fala de identidade, isso fala de mudança de rota, isso fala de mudanças de propósito, isso fala de mudança de conduta. E com Jacó não foi diferente. E o nome passa a ser Israel, que significa aquele que luta com Deus. Aleluia. Mas nós vamos ver que antes de chegar a esse episódio que aconteceu no Val do Jaboque, teve toda uma preparação. Se você chegar no capítulo 31, você vai ver que Jacó, ele volta para a sua terra, porque Deus tinha uma promessa com Jacó. E não apenas uma promessa, era uma promessa de bênção. Aleluia. E ele volta debaixo de uma ordem divina. E uma coisa é você rumar de volta ao passado sem estar debaixo de uma promessa divina. E outra coisa é você saber
que o Deus que mandou você voltar lá é responsável pelo seu retorno, é responsável pela sua trajetória de volta. E foi isso que aconteceu na vida de Jacó. A Bíblia nos diz que Jacó passa aquele período com Labão, e a Bíblia é clara, e quando chega no capítulo 31, você vai ver que Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Deus permite Jacó passar pela experiência com Labão, exatamente para que ele sentisse na pele o que era ser um enganador, o que era ser um suplantador, o que era ser um tomador de bênção alheia. Aleluia. A Bíblia nos mostra ainda no capítulo 31 que a multiplicação do rebanho de Jacó era exatamente um ato puramente divino. Eu gosto muito do texto quando diz que Jacó descascava as varas de avelã e colocava nos canais de juncos para quando o rebanho viesse beber, as cabras pudessem conceber. E ali, quando Labão dizia, a partir de agora, os que nascerem salpicados será o seu salário, a Bíblia diz que só nascia salpicado. Até então, Jacó estava pensando que era a estratégia que ele estava usando de descascar as varas de avelã que eram colocadas nos canais de água. Mas aí quando chega, aleluia, no capítulo 31, versículo de número 10 a 12, nós vamos ver que Deus mostra a Jacó, aleluia, que aquela situação não era simplesmente uma manipulação de Jacó ou um trabalhar de Jacó. Deus se revela para Jacó, aleluia, e diz assim o versículo de número 11, aleluia, e disse o anjo de Deus em sonhos a Jacó, aleluia, Jacó, e ele disse, eis-me aqui, e disse, levante agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Aleluia. E eu gosto das coisas de Deus, porque Deus é um Deus de coisas inequívocas. Deus não lhe abençoa simplesmente para você atribuir a bênção a outro, não. Deus lhe abençoa para que você tenha o reconhecimento de que o abençoador, o dono da situação é Ele. Aleluia. E aí a gente vai ver que esta multiplicação é um ato puramente divino. Não era a estratégia de Jacó, não era o manejo de Jacó, não era o descascar das varas de Jacó, mas era exatamente Deus abençoando o rebanho. Ele ouvia de antemão os pensamentos de Labão, e quando Labão já estava pensando qual era a meta que ia botar para que Jacó não progredisse, Deus de antemão já estava preparando a produção para que Jacó continuasse próspero. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver ainda no capítulo 31 que Raquel e Leia, filhas de Labão, aleluia, elas reconhecem a culpa do pai. Quando Deus manda Jacó retornar à sua terra, ele chama as suas esposas e diz, vocês têm visto tudo que seu pai me tem feito, e vocês têm visto que ele mudou meu salário 10 vezes, e agora o Deus de meu pai me apareceu em sonhos e manda eu voltar à minha terra. E Raquel e Leia diz assim, a gente tem visto que tudo que meu pai tem é nosso e de nossos filhos, e que ele tem tomado o que é nosso. Então elas concordam, aleluia, elas concordam em voltar com o marido. E aí o que me chama a atenção é que antes dessa volta, aleluia, Deus prepara logo uma transferência de riqueza. Se você ler o texto, você vai ver que a Bíblia diz que Jacó trabalhava debaixo do frio, Jacó trabalhava debaixo do calor, Jacó trabalhava de dia, Jacó reparava os rebanhos de noite. Você vai ver que Labão era um patrão altamente injusto. A Bíblia diz que o dilacerado, ou seja, se um lobo dilacerasse uma ovelha, Jacó pagava o dilacerado. A Bíblia diz que o roubado, Jacó pagava, ou seja, se uma tribo nômade desce sobre um rebanho e roubasse 50, 20, 30 cabras de Labão, Jacó pagava o que tinha sido roubado. Está escrito no texto, e ele diz, nem dormir de dia e nem
nem dormi de noite, nem sosseguei de dia. Mas o Deus que vê, aleluia, a situação, ele entra na cena para fazer uma transferência de riqueza. Na vida de Jacó, Deus fez semelhante ao que fez com o povo dele no Egito. O povo de Deus trabalha no Egito, vamos lá voltar ao Êxodo. E o povo de Deus trabalha no Egito, e no Egito não tem salubridade, no Egito não tem 13º, no Egito não tem adicional noturno, no Egito as judias trabalhavam grávidas, ou seja, não tinha licença maternidade. Mas no dia que Deus resolveu colocar o ponto final, Deus dá graça ao povo judeu, e a Bíblia diz que quando eles chegam para os egípcios estavam tão assustados que quando elas vão pedir alguma coisa, eles dão vasos de prata, vasos de ouro, eles dão riquezas e bens, porque eles queriam os egípcios, os judeus fora da terra do Egito. E a Bíblia diz, e assim saiu o povo de Deus com grande riqueza e muita fazenda. Aleluia. E eu vejo na vida de Jacó semelhante ao que Deus fez lá no Egito. Era chegado o tempo de Jacó sair das terras de Labão, mas não sairia com perda. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que trabalha para quem é fiel. Deus é Deus para quem trabalha, para aquele que anda em conduta reta. Aleluia. Jacó tinha sido uma conduta reta dentro dos territórios de Labão. E durante um período, alguns historiadores dizem que num período de 6 meses, Deus fez uma transferência de riquezas que Labão tinha acumulado durante 14 anos. Aleluia. Sabe o que é isso? É o Deus que quando quer, ele assina decreto de vitória. É o Deus que assina decreto de bênção. É o Deus que assina decreto, aleluia, para dar ganho de causa. E nesta noite eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer: aguarde, porque vai chegar o documento. E quando chegar este documento, aleluia, que tu abrir, você vai ver que o lápis de Deus, a assinatura de Deus, já entrou neste negócio. Eu não sei quem tem aqui documento para receber, mas nesta noite Deus te diz: outubro será mês de prosperidade, será mês de novidade, aleluia. E Deus estará abrindo uma porta de vitória para você nesse mês de outubro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E talvez você me diga: por que é que Deus se deu ao trabalho de fazer isso com Jacó? Porque Deus é Deus de justiça. Eu vou repetir: porque Deus é Deus de justiça. Todas as vezes que você for injusto com alguém, saiba que tem um Deus de justiça que te pesa na balança. Mas todas as vezes também que você for justo com alguém, saiba que você tem um Deus de justiça que vai retribuir o lado de justiça na balança também. Nós encontramos em Provérbios, aleluia, aliás, em Salmos 11:7, dizendo: o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Aleluia. E aqui eu abro um parênteses. Muitas vezes a gente devido a esse nosso contexto pentecostal, muitas vezes devido a esse nosso contexto de servo de Deus, a gente acha que Deus, por ser um Deus que nos ama, ele vai dar uma esticadinha na justiça e colocar a gente dentro de um projeto, quando na verdade a gente não tem direito. Não, Deus não trabalha assim. A vara de justiça de Deus é reta, ela não tem curva. O juiz pode analisar errado, aleluia. O advogado pode fazer uma manipulação, alguém pode receber suborno, mas eu estou falando do justo juiz, aquele que é insubornável, aquele que ninguém compra, aleluia. Ele é justo e a sua palavra diz que ele ama a justiça. O que é que quer dizer isso? É que além de ele ser justo, ele ama, zela, possui, aleluia, se utiliza da justiça, porque ele é justiça, aleluia. O salmista no Salmo 89, versículo 14 diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, aleluia. Ou seja, no trono de Deus, ele está, aleluia, debaixo dele a base desse
trono chama-se justiça e juízo. Aleluia. Se for justo, está lá no trono dele. Se precisar ele executar a justiça, a lei está no trono dele. Aleluia. E aí a gente vai ver que há um encontro. Jacó sai fugitivo da casa de Labão. E quando ele chega na montanha de Gileade, ele tem, aleluia, a perseguição de Labão. Labão sai atrás. E pelo contexto dá pra gente ver que Labão sai atrás e as intenções não eram boas. Porque afinal de contas ele estava perdendo um funcionário, um empregado exemplar. Ele estava perdendo o convívio com as filhas. Ele estava perdendo o convívio com os netos. Ele estava perdendo aquele que trabalhou por muitos anos sem conseguir, aleluia, ter êxito. Até então Deus fazer justiça com transferência de riqueza. E aí Labão sai atrás de Jacó. E Jacó era um fugitivo. E lá em Gênesis 31, versículo 38 a 42, você vai ver que houve um acerto de contas, aleluia. E a prosperidade que Deus traz sobre a vida de Jacó, ela acontece, aleluia. O salmista no Salmo 35, versículo 27, ele traz uma explicação que eu acho fantástico. Ele diz: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Aleluia. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, mas eu sirvo a um Deus que ama eu ser próspera, ama a gente ser abençoada. A gente não pode fazer da bênção o nosso foco. O nosso foco é o Deus abençoador. A Bíblia diz: procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então quando eu busco a Deus, quando eu me dedico a Deus, quando eu quero servi-lo, independente de qualquer coisa que Ele possa me dar, aleluia, eu estou buscando o seu reino, a sua justiça, e tudo que eu nunca pensei em possuir, Ele pode me acrescentar, se assim for a sua vontade. Aleluia. Então agora a gente se depara lá em Gênesis 31 com Gileade. E em Gileade é construída uma coluna, e essa coluna é chamada de coluna de testemunho. Quando Labão se encontra com Jacó, ele deixa claro que Deus havia, olha, Deus é um Deus tão zeloso, aleluia, que muitas vezes a gente não entende, aleluia, o tamanho do zelo de Deus. Deus aparece, se revela para Labão e disse: olha, tu não abra a boca para falar nem bem nem mal contra Jacó. Oh, aleluia. Era Deus tomando partido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Era Deus dizendo: olha, não adianta, aleluia, você estribuchar. Eu sou o abençoador de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite, aleluia, eu quero dizer que Jacó passa em Gileade, Jacó passa em Manaim, que significa encontro com dois bandos ou encontro com o exército de Deus, aleluia. E Jacó chega na travessia do val do Jaboque, e quando ele chega na travessia do val, nada mais era do que uma oportunidade. O Jacó que tinha saído da terra dos seus pais, o Jacó que tinha passado 20 anos nas terras de Labão, não poderia mais voltar o mesmo. E nesta noite eu quero declarar que este evento é exatamente uma oportunidade para você voltar daqui renovada, restaurada, fortalecida, alicerçada e alimentada. Faça deste encontro um verdadeiro val de Jaboque. Não volte da mesma forma. Glória a Deus. Aleluia. Jaboque é um rio que nasce no platô oriental, lá nas montanhas de Gileade. E que na verdade o que foi, aleluia, o Jaboque, aleluia, para a vida de Jacó. O Jaboque para Jacó, em primeiro lugar, foi um lugar de encontro a sós com Deus. Aleluia. Você pode até estar no meio da gente aqui. Você pode até cantar, bater palma. Você pode até dar glória. Mas você precisa do encontro com Deus que te conhece. Do encontro com Deus que conhece o teu interior. Do encontro com Deus que conhece a tua intimidade. Não adianta postar
crente. Você precisa do encontro com Deus dos crentes. Essa é a maior oportunidade deste encontro. Então, Jaboque para Jacó foi lugar de encontro a sós com Deus. O que foi mais? O val do Jaboque para Jacó foi lugar de peleja e lugar de súplica. Quando os servos de Jacó foram na frente levando o presente, e que um dos servos volta e diz: está vindo aí o teu irmão Esaú, e ele vem com a tropa de muitos homens. A Bíblia diz que Jacó temeu muito e angustiou-se. Aleluia. E ali ele começa a orar a Deus, e quando ele vai orar, ele diz: tenha misericórdia de mim, porque o meu irmão vem aí e eu o temo. E ali Jacó entra exatamente no quadro de quebrantamento. Escute o que Deus me dá autoridade para falar para você nessa noite. Você pode ter muitas experiências, mas se você não tiver uma experiência de quebrantamento, se você não tiver uma experiência de remissão, você vai passar a sua vida toda sendo uma crente de fachada. Você vai passar a vida toda sendo uma crente simplesmente de rede social. Você vai passar a vida toda sendo uma crente simplesmente de nomenclatura. Mas Deus chama você nesta noite para ser adoradora. Então o val do Jaboque é lugar de quebrantamento. O que mais? O val do Jaboque é lugar de espera e de perseverança. Aleluia. Jacó parece que ainda não tinha aprendido a lição. Ele prepara os filhos de Zilpa com Zilpa, manda na frente. Ele prepara os filhos de Bila com Bila, manda na frente. Ele prepara Leia e seus filhos e manda logo após as servas. E por último ele deixa Raquel com José, que era a amada. Aleluia. E antes de mandar aqueles filhos, ele vai mandando cabras, ele vai mandando camelas. Aleluia. Ele vai mandando bois. Ele vai procurando aplacar a ira do seu irmão com presentes. O que era isso? Era um Jacó usando artifícios para obter vitória. Ei, você não pode viver apenas de fazer campanha para obter vitória. Você tem que ter experiência com Deus da vitória. Você tem que ter experiência com Deus que conhece você de perto e de longe. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para perguntar a você: quem é você quando nenhum crente está lhe vendo? Olha aí, Deus. Aleluia. É verdade, meu Glória Deus. a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É aí que a coisa fica diferente. É mesmo. Quem é você quando nenhum crente está te vendo? Deus. Olha aí, Deus. Quem é você quando o seu pastor não está te vendo? Quem é você nos bate-papos da internet? Eita, Deus. Quem é você? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ser crente é bom, mas ser crente aqui, ali, além é bem melhor. Oh, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Minhas meninas ainda eram tudo pequenas. Eu morava no conjunto. A irmã Nevinha sabe que é de Mossoró. Aleluia. De Mossoró acho que só tem você, né, Nevinha? Comigo aqui. Você e o Wilker mesmo. Muito bem. As Mossorós me perdoem. Josi. Pois é. Mas elas sabem. Lá em Mossoró tem um bairro chamado Abolição 4. E aí, quando eu me lembro que uma noite eu estava lá em casa, a minha menina era tudo pequena, quando de repente chegou uma pessoa no nosso portão chamando, e disseram: olha, na nossa rua tinha um filho de uma mulher, uma católica muito devota, e esse menino começou a se endemoniar. E aquele menino se endemoniava, era uma coisa horrível, precisavam amarrá-lo, era uma coisa terrível. E naquela noite acertaram a casa da gente, foi chamar eu e o Joatan para fazer uma oração lá. Irmão, a gente nunca deve caçar demônio. Isso aí a gente não caça. Mas a gente tem que estar preparado para quando ele de alguma forma nos acha, né?
E eu me lembro que eu congregava na Abolição 4, a gente era ainda recém-chegado no bairro. E acertaram a casa da gente e foram chamar a gente para fazer essa oração. A mãe desse menino, ela era legionária. E ela aceitou Jesus por causa da libertação do filho. E vieram chamar a gente. E quando veio chamar, eu fui lá dentro, chamei Joatã, meu filho, estão chamando, vamos. E tinha um rapaz que morava ali perto e que se dizia crente, né? Se dizia crente. E ele se animou e disse, eu vou também. Irmão, olha, eu estou dentro do contexto de que Deus te conhece e o inferno conhece também. O inferno conhece a brecha que você está dando. Olha aí. Viu? Olha aí, Deus. O inferno conhece a brecha que você está dando. E aí, quando a gente entrou, irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Aquele rapaz, ele era endemoniado e o demônio usava ele numa fala como que fosse de pássaros. Era a coisa mais horrível. Tanto falava coisas, né, com as pessoas, como que eram uns gritos, né, uns cantos de pássaro, mas uns cantos rasgados, eram uns pássaros feios. Não fico pensando que era passarinho bonito, não. E eu me lembro que quando a gente passou no portão, eu e Joatã, estou dentro do contexto de quem é você quando ninguém está lhe vendo. E quando a gente passou do portão, ele olhou para a gente e disse assim, o que é que... Olhou para a gente e de repente olhou para o rapaz que vinha atrás da gente. E disse, o que é que você está fazendo? Veio aqui. Eles são crentes, mas você é o viadinho da esquina. Meu Deus. Aleluia. Irmão, foi uma vergonha tão grande que aquele moço passou. Era de dentro da igreja. Meu Deus. Era de portar harpa. Era de portar Bíblia. Mas não tinha ainda tido uma experiência do val da mudança de identidade. Oh, aleluia. Eita Deus. Nós vimos ontem que Deus leva Agar para Beceba e em Beceba há um quebrantamento. E a partir dali a Bíblia não menciona mais rebeldia de Agar. Aleluia. O val do Jaboque era necessário para Jacó. Por quê? Porque Deus nos ama o suficiente para que Ele não nos aceite com a identidade maculada, manchada. Ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha. Oh, aleluia. O val do Jaboque era um lugar de fé. Jacó tinha que crer que Deus é quem ia fazer, é quem ia aplacar a ira de Esaú. Não era presente, não era manipulação. Sabe aquela hora que você tentou de tudo e nada deu certo? Muitas vezes é Deus lhe proporcionando uma experiência do Jaboque para você repousar, ancorar em fé e saber que Deus é Deus que muda quadros. Aleluia, Deus. O val do Jaboque era um lugar de propósito. O val do Jaboque era um lugar de luta. A Bíblia diz que quando o anjo aparece, Jacó passa a noite toda lutando com o anjo e não larga o anjo. E quando a alva vai amanhecer no dia, aquele anjo diz, deixa-me ir, porque a alva já subiu. E Jacó disse, eu não posso deixar ir, se não me abençoares. Era desejo de mudança, era desejo de vitória, aleluia. Era desejo de receber transformação. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O val do Jaboque é lugar de contemplar a face de Deus, aleluia. E o que significa isso? Lugar de intimidade. É impossível uma nova identidade sem intimidade. Imagine aí, quando você vai tirar a sua RG, o seu registro geral, que é a sua carteira de identidade. Ali tem o quê? Tem o nome da sua filiação, tem o nome de pai, tem o nome de mãe. Ali tem a data de nascimento, ali tem a cidade onde você nasceu, ali tem o país, a sua nacionalidade. Tem tudo ali. E para completar, de dizer que aquela pessoa, testificar que ela é você, ali tem a sua digital. Aleluia. Porque a sua digital é quem legitima quem você de fato é. Aleluia. O val do Jaboque seria o lugar, aleluia, de Jacó tirar aquela identidade, receber uma digital do céu, aleluia, receber transformação, aleluia. E Deus prepara isto para a vida de Jacó, aleluia. Às vezes a luta é tão tremenda, às vezes a luta é tão acirrada. A Bíblia diz que no val do Jaboque, quando amanheceu o dia,
aleluia, Jacó estava manquejando, estava puxando da perna, aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando a luta se levanta, ainda que você saia manquejando, mas se você sair com a nova identidade, você saiu de posse de vitória. Amém. Aleluia. Quantas experiências você tem? E nada mais foram do que Deus te dando uma nova identidade. Se nós fôssemos abrir aqui a oportunidade, mulheres que estão aqui, elas iam falar de experiências que elas tiveram que mudaram a vida delas. Sim ou não? Sim. Por que isso? É porque Deus trabalha nas nossas lutas mais profundas para moldar o nosso caráter. Aleluia. Às vezes é uma dificuldade de perdoar ali, às vezes é uma inveja que tem ali, às vezes é um orgulho que tem ali, e Deus vai usando essas lutas para parar as arestas, para que a gente caiba na forma que Ele tem. Aleluia. Nós estamos vivendo dias de um evangelho elástico, que todo mundo está achando que pode chegar no céu de todo jeito. Está quase igual a celebridade, que a celebridade, quando morre uma, diz ele está tocando lá no céu, outro diz ele está fazendo forró lá no céu, outro diz ela está trazendo um reggae lá no céu. Ei, o céu não é lugar de palhaçada, o céu é lugar de santidade. Quem mora lá, quem habita lá é santo. Está achando que lá vai entrar qualquer coisa? Oh, aleluia. Então, às vezes a luta é tremenda, às vezes a gente sai manquejando, mas a gente sai com a vitória de uma mudança bem. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aqui eu abro um parênteses para contar uma experiência que eu vivi. Eu me lembro que uma certa vez eu passei uma luta. Na minha congregação tinha uma irmã, sabe aquelas assim, aquelas que até em respirar, respira falsidade. Eu tenho muita dificuldade de lutar com gente desse tipo. E eu me lembro que um dia eu estava na pia, lavando louça e conversando com Jesus. Eu acho bom porque Jesus, quando quer dar lapada, dá no culto, dá na louça, dá no meio da casa, onde ele quiser. Onde ele achar a gente, ele dá a lapada. E agora eu fico feliz por essa lapada. Sabe por quê? Porque crente, ele cresce na lapada mesmo. É na lapada. A mamãe dizia assim: minha filha, peia não é santo não, mas obra tanto milagre. Então hoje, depois dessas coisas modernas, é que as mães não querem mais exemplificar os seus filhos. Mas Deus não tem isso não. A Bíblia diz: eu açoito todo aquele que tomo por filho. Se estáis sem correção, já não sois filhos, sois bastardos. Aleluia. E eu me lembro que naquela pia, eu lavando a louça, eu questionando e conversando com Deus no pensamento. Eu disse: Senhor, aquela irmã muito falsa. Oh Jesus, tire ela do meu caminho. Olha, dê um jeito, Senhor, faça uma coisa, Senhor, faça isso. Quando de repente o Espírito de Deus bradou e disse: Aparecida, eu que sou santo, convivi com Judas. Quem é você para não querer conviver com essa irmã? Irmã, pense que eu ainda olhei para baixo da pia porque eu estava com vontade de um buraco para mim me esconder. E as lágrimas começaram a cair. E eu disse: pois não é mesmo, Jesus? Tu que és santo, que é perfeito, aceita-me a mim que sou falha humana, tão imperfeita. E tu convivesse com Judas, quem sou eu? Pois deixa essa irmãzinha na tropa, Jesus. Aí o Senhor disse: como eu ia trabalhar no meio delas se não houvesse esse tipo para gerar perdão, para gerar oração, para gerar empatia, aleluia, para gerar misericórdia. Então muitas vezes aquela irmãzinha cri-cri que tem lá na nossa congregação e que a gente procura até cortar o caminho, aleluia, você pode dobrar aqui, dobrar ali, mas ela vai permanecer no teu caminho, porque ela funciona como um instrumento de lapidação para você. Você cresce, não, você não tem ideia do quanto você cresce, porque você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que abraçar, você tem que acolher. Porque pensa numa coisa que custa, é você abraçar uma
pessoa que você sabe que é falsa? Custa ou não custa? Custa. Você abraça, mas a vontade que tinha, você dizer, sai pra lá. É não? Tem vontade ou não tem? Tem, porque a gente é humano, a gente é falho, a gente tem a natureza caída. Mas quando o Espírito de Deus diz, abrace. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu estou dando a oportunidade de você saber o que foi o sacrifício do Calvário. É lá no Calvário que Deus diz assim, eu abraço a humanidade. Aqui tem todo tipo de gente, mas eu estou abraçando, eu estou perdoando, eu estou selando uma nova história, eu estou dando uma nova identidade. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí houve uma preparação para aquele encontro de Jacó e Esaú. Na preparação houve temor e angústia. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó temeu e angustiou-se. Está no versículo 7. Aleluia. A Bíblia diz que houve expectativas desfavoráveis. Aonde, irmã Aparecida? Aleluia. Gênesis 32:8. Quando Jacó diz, se vier Esaú e der sobre um bando e o ferir, o outro escapará. Jacó estava esperando um ataque, mas Deus já estava preparando uma reconciliação. Jacó estava esperando uma destruição, mas Deus já estava preparando uma nova história. Ei, nem sempre o que você vê é aquilo que vai acontecer. Aguarda Deus passar essa página, aguarda Deus fazer este negócio. Aleluia. Jacó tinha expectativas desfavoráveis, aleluia, mas Deus tinha uma resposta pronta. Aleluia. Em Provérbios 12:25 está escrito, a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Aleluia. Jacó faz uma oração. Olha a oração de Jacó no capítulo 32, versículo de 9 a 13. Você encontra ali a oração de Jacó. Aleluia. Era exatamente Deus trabalhando na expectativa desfavorável, no medo, na angústia. Aleluia. Deus já havia trabalhado antes de chegar os presentes. Aleluia. Sabe por quê? Deus não precisa de ferramenta meramente humana para ele fazer o que é de condução divina. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Deus não precisa de ferramentas meramente humanas para ele fazer o que é parte de intervenção divina. Tem coisas que você ora, mas jamais você terá a habilidade de agir nessa esfera, porque já está numa esfera totalmente divina, já está numa esfera inalcançável para você. Tudo que você tem que fazer é orar e confiar, aguardar e esperar. Aleluia. O reencontro chegaria ali, aleluia, e com ele chegaria a vitória de Deus sobre a vida de Jacó. Aleluia. Esse encontro de Jacó, esse reencontro de Jacó e Esaú, era o quê? Era um encontro entre eventos passados, necessidades do presente e promessas do futuro. Aleluia. Era um encontro em eventos do passado. Um passado mal resolvido tinha ficado entre Jacó e Esaú, sim ou não? Sim. Era um encontro entre eventos passados. Era um encontro entre necessidades do presente. Os dois tinham suas necessidades. Esaú estava com a necessidade de se encontrar com Jacó, e Jacó estava com a necessidade de voltar a ser aceito aos olhos do irmão Esaú. E era também um encontro de promessas do futuro. Aqueles dois filhos, aleluia, glória a Deus, de Isaac, Jacó e Esaú, aleluia, glória a Deus. Eles precisavam, aleluia, entender que havia promessas do futuro para serem cumpridas. Aleluia. Aguarde o que Deus tem para fazer. Aleluia. Aguarde o que Deus tem para revelar. Aleluia. A humilhação de Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó, capítulo 33 e versículo 3, a Bíblia diz que quando Jacó vê de longe o seu irmão Esaú, o medo era tão grande, a insegurança era tão grande, que a Bíblia diz que ele se prostra em terra 7 vezes até se aproximar. Sabe o que é isso? Ele caminhava, se prostrava. Andava mais um pouco, se prostrava. Andava mais um pouco, se prostrava. Andava mais um pouco, se prostrava. Havia
havia sobre a vida de Jacó ali uma expressão clara de quebrantamento, de rendição. Eu não conheço nada nem ninguém que entre pelo caminho do quebrantamento e da rendição para Deus não estender uma mão abençoadora, ajudadora, auxiliadora sobre a vida deste crente. Quando Esaú vê o percurso de Jacó, com 7 vezes se prostrando ao longo do percurso, eu gosto muito desse texto. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao seu encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram. Oh, aleluia! Glória a Deus! Correu ao encontro, abraçou, beijou e chorou. Correu, abraçou, beijou e chorou. Correu, abraçou, beijou e chorou. Correu, abraçou, beijou e chorou. Vai ter dentro da tua casa uma reconciliação. Deus vai entrar com uma providência de quebrar um laço de separação. Anote esta data deste encontro, porque Deus nesta noite está bradando: vou eu reconciliar o que aos seus olhos não poderia ser reconciliado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Houve uma reconciliação completa. Irmã Aparecida, por que é que a senhora disse que houve uma reconciliação completa? Aleluia. Porque houve abraço, houve arrependimento, aleluia, houve beijo e houve choro, aleluia, reconciliação completa, aleluia. O desejo do encontro tinha movido aquilo, o desejo da reconciliação, o desejo de uma nova história, de uma nova vida, o desejo da união. Ei, eu não sei quem dentro da tua casa precisa de um cenário de reconciliação, mas o Deus que é juiz de paz, Creio, Jesus. Aleluia. vai chegar nesse cenário. O Deus que se alegra e reconcilia vai ter encontro de situações passadas, de situações presentes, para projetar promessas no futuro. Satanás tem procurado profetizar dentro da tua casa e dizer que lá não tem quem vai dar continuidade. Mas nesta noite eu ponho graça e autoridade para dizer: vai ter descendência tua continuando essa história que você Glória começou. a Deus. Aleluia. Eu tô com Glória a Jesus. Como é que vai ser isso? Deus vai arrancar de onde ninguém poderia arrancar. Deus vai tirar do meio das glórias, do meio das páginas. Ele vai entrar nos pareais, ele vai entrar debaixo das folhagens, vai arrancar de lá o improvável. Glória a Deus. Glória a Deus. O inferno estava dizendo: acabei com a descendência. Meu Deus. Acabei com a promessa. Meu Deus. Os dois irmãos estão brigados, não podem ser duas nações potentes. Olha aí. Aí Deus entra em cena. Eita Deus. É como se Deus bradasse: Satanás, aleluia, plano meu ninguém invalida, Eita propósito Deus. meu ninguém põe abaixo, promessa minha não caduca, não entoca, não envelhece, não dá bicho e nem fica vencida. Limite, Antes de Jacó chegar a Sucote,
Sucote significa paz. Ele tinha que passar pelo val do Jaboque. Aleluia. Somente depois de passar pelo val do Jaboque é que ele constrói cabanas em Sucote. Ei, vai ter cabanas de paz em Sucote. Mas primeiro você vai passar pelo val do Jaboque. Ei, Bia, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses eu falo com alguém específico. Glória a Deus. Estou eu lá numa congregação que é conhecida como Parque da Rosa. Meu marido era dirigente de congregação lá. E tinha uma irmãzinha dessas apaixonadas pelo marido. O marido era obreiro, de repente Satanás preparou uma cilada, o menino se desviou, conheceu um amante. E essa menina crente, irmão crente, e conheceu um amante. E depois que ele conheceu essa amante, ele virou a cabeça. E a coisa não foi fácil. Não foi fácil. Porque ele arranjou um amante de frente para a porta da igreja. Ela chegava no culto adorando, ele estava beijando a namorada de frente para a igreja. Meu Deus, que afronta. Uma menina nova, ainda não tinha filhos, mas super apaixonada pelo marido. E aí, irmãos, ela passou uma luta tão grande. Nesse período, irmão, tem hora que quando você pensa que não, parece que o vendaval, ele dá nos 4 cantos da casa, como deu lá no livro de Jó, que é para exatamente você se desestabilizar. Então, aqui, outra ali, que é para você não saber para onde você olha. Quando esse vendaval bater, não precisa ficar aperreado, procura olhar só para cima. Eita! Aleluia! Tu és maravilhoso. E no meio daquela prova, essa menina, ela perde o emprego. Ela não tinha mais condições de pagar o aluguel. No meio dessa prova, ela tomou uma alergia. Que aqui, nessas partes dela, da coxa, nessas partes da entrecoxa, essas partes aqui dela, ela tomou uma alergia que os médicos em Mossoró não conseguiam detectar. A família dela era toda lá da banda do Ceará, lá da banda de Fortaleza, porque é no meio do mundo ali. E aí, irmãos, nunca falta, do meio da prova, alguém usado pelo inimigo para chegar e buzinar e dizer assim, olha, desiste de sair. E naquela luta, e a menina vindo, ela quando foi demitida do emprego, ela começou a vir religiosamente para a campanha de oração de 9 às 10 que nós tínhamos na congregação. E aí, de repente, começaram a chegar umas irmãs. Ele entrou com um pedido de divórcio, e umas irmãs começaram a chegar para mim e disseram, irmã Aparecida, aconselhe irmã fulana, aconselhe ela, para que ela vá embora para Fortaleza, cuidar da saúde dela, que lá é até mais avançada, porque o marido dela, irmã, não quer mais ela não. Ele já entrou com pedido de divórcio. Ela está morando de favor na casa da irmã Maria, porque a irmã Maria cede a casa, o aluguel para ela lá, porque ela não tem mais condições, ela não tem mais emprego, ela não tem mais casa para morar, ela não tem mais marido, e ela não tem mais saúde. Aconselhe ela para voltar. E eu sempre tinha jeito de como eu me abordava, falar com aquela irmã, sempre eu conversava com ela, mas eu não tinha tanta intimidade. Mas ali naquele período daquela enfermidade, eu vi que ela não tinha condições, e aí a gente mandou ela ir a Fortaleza fazer uma consulta. E ela veio de lá para cá, irmão, com as receitas de medicação, e era caríssima. E eu cheguei para a Jota e falei, bem, essa menina está numa situação muito difícil, e quem vai bancar esses remédios dela somos nós, ela não tem condições. E eu cheguei para ela, minha filha, eu só quero que todo mês você me dê a receita, porque Deus vai prover e você vai ver que você vai fazer o seu tratamento. E ela começou a receber aquela ajuda de remédio. E aí foi nessa enfermidade que eu fui ganhando mais uma intimidade. Eu estou dentro do contexto de que quando tem promessa de Deus, sim, não há invalidação do inferno. E quando foi um dia, eu já estava com uma certa intimidade, eu cheguei para ela e falei, minha filha, me diga uma coisa. Você perdeu o seu emprego, seu marido entrou com um projeto de divórcio, e eu soube que você tem parente seu que mora em Fortaleza. Você não tem vontade de morar em Fortaleza, porque a medicina é mais avançada, para você fazer o seu tratamento e você virar essa parte da sua vida? Ela disse, irmã Aparecida, eu até faria isso, mas não posso. Não posso porque eu estou debaixo de uma promessa. Meu Deus. Deus me prometeu na oração que vai trazer o meu marido de volta. Glória a Deus! Eu olhei para ela e eu confesso que eu tremi na base, porque era uma promessa muito grande para o quadro que ela estava vivendo. Olha aí, Jesus. E eu disse, minha filha, se você tem promessa de Deus, quem sou eu
para falar sobre promessa de Deus na vida de alguém. Eita, Deus. Então, se você tem promessa de Deus, não se mova do lugar. Ela disse: Deus vai trazer o meu marido, Deus vai me restituir o meu lar e Deus vai me dar um filho. Meu Aleluia. Deus, coisa linda. Olhou para mim e disse: eu estou crendo. Eu digo: continue crendo. Glória a Deus. E ali a gente mudou de congregação. Ela ficou boa daquele problema de pele. A gente mudou de congregação. E anos depois eu fui convidada para um evento no hotel lá em Mossoró. E quando eu fui entrando naquele hotel, anos depois, não tive mais contato com ela naquela congregação. E anos depois eu fui entrando naquele hotel e ela estava lá. E quando eu fui entrando, eu vi que aquela pessoa disse: que coisa linda. E a coisa linda, por incrível que pareça, era eu. E ela disse: minha pastora, eu já falei tanto no seu nome aqui. Olha, essa daqui é a minha pastora, daquele deserto, daquele vale. Eu já contei aqui tanto que Deus fez. Eu disse: minha filha, graças a Deus que eu estou lhe vendo. Perdemos o contato, né? Eu fui para um outro lado da cidade, para uma outra congregação. Ela disse: pois não é? Eu disse: minha filha, como é que você está? Ela disse: estou muito bem. A senhora se lembra quando eu disse que tinha promessa de Deus? Eu disse: lembro, pois o homem voltou para Deus, mim. O homem adorou o divórcio. O homem voltou para a casa do Senhor. Aleluia. E eu estou grávida. Lembra que eu disse? Aleluia. Ah, quem tem promessa marcha. Quem tem promessa triunfa. Quem tem promessa crê. Quem tem promessa caminha. Aleluia. Jacó e Esaú estavam debaixo de uma promessa patriarcal. E promessa de Deus, o inferno pode bater tambor, mas não bate martelo. Não bate martelo. Quem dá o veredito e quem bate martelo na minha e na sua causa é Deus, dono de toda a terra. É o Senhor forte e poderoso. Aquele que lá no Salmo 24 diz: deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Oh, aleluia. É este Deus que bate o martelo na minha. Dá para você virar para quem está do seu lado e dizer: o inferno bate tambor, mas Deus bate o martelo. Bate O martelo. inferno bate tambor, mas Deus Oh, bate. glória. Meu Deus. Olha. Glória a Deus. Deus trabalhou de uma forma grandiosa na vida de Jacó. Aleluia. Deus mostrou que ele é graça diante da astúcia. Quando Labão se posicionou com astúcia, Deus se posicionou com graça na vida de Jacó. Aleluia. Ele mostrou que ele é providência no meio de situações improváveis. De onde é que Jacó ia sair rico dali? Nunca. Eita. Você trabalhar 14 anos para ganhar casamento de 2 filhas de um camarada é muito tempo. Meu De onde é que Jacó sairia dali rico? Nunca. Trabalhou 20 anos, 14 anos pelas 2 filhas e 6 anos pela sua casa. E em 6 anos Deus fez a transferência de riqueza. Aleluia. Eu gosto dessa expressão do versículo 12, lá no capítulo 31, quando Deus diz assim: Jacó, levante agora os olhos e vê. Aleluia. Que todos os machos que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo que Labão te tem feito. Ei, nós servimos a um Deus que vê em justiça. Nós servimos a um Deus que sabe bater o martelo da justiça. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Deus de Betel, aleluia. Ele bradou no versículo 13, disse: agora, lembra de Agar? Que a Bíblia diz que ontem falamos sobre Agar. Deus brada para Agar e diz assim: levanta-te e ergue o bolso. Não foi no deserto de Beceba? Lá com Jacó, Deus diz: levanta-te agora e sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Aleluia. Deus não permitiu, aleluia,
que as trapaças de Labão lograssem êxito. Oh, aleluia. Ah, se teus olhos se abrissem. Olha aí, Deus. Para tu ver mesmo. as trapaças que o inferno tem preparado para ti, viu? É Deus. Aleluia. Meu Deus. Ah, se teus olhos espirituais se abrissem, para que tu visse. Quando alguém diz assim, ela não. Ela não. É Deus. Chama não. Vamos colocar no canto de parede. Meu Deus. Não vai ser ela não. Aleluia. E Deus te abençoando. E Deus te fazendo prosperar. É Deus. Obrigado. E Deus te fazendo conhecida diante do Obrigado, rebanho. Deus. E Deus fazendo o rebanho crescer. Orecalá. Ah, Valmíria, se teus olhos se abrissem. Se teus olhos se abrissem, mulher, para tu ver o manejo do inferno, manejo de trapaça, manejo de artimanha, manejo de astúcia, manejo de arrumadinho humano. Mas Deus nesta noite brada e diz: sou o Deus que desmancho, trapaça, arrumado situações, e mostro que sou o Deus que faz florescer vitória no vale, no deserto e no meio do rebanho. Aleluia, Deus. Eu creio, Deus. Deus não permitiu que as trapaças lograssem êxito. Aleluia. Eita, Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente não tem noção, irmão, tem tanta coisa que a gente, que no mundo espiritual acontece. E Deus não deixa a gente saber, porque Deus sabe que a gente não tem estrutura nenhuma. A gente não tem estrutura. Aleluia. As trapaças, os arrumadinhos, tá entendendo? Mas Deus te fazendo florescer. Amém, Deus. Deus Aleluia. te fazendo prosperar. Era Labão pensando, qual é o salário que eu vou estabelecer amanhã para Jacó? Salpicado ele já tem muito, nasceu muito. Amanhã vai ser malhado. E Deus disse, a partir de agora é malhado. Deus já passava uma ordem para o ventre das cabras. Meu Deus, que forte. O Deus abençoador, quando ele entra em cena, minha filha, não tem para ninguém. Glória a Deus. Quantas vezes diz assim, não dá certo não tem perfil, não encaixa. Aí Deus diz assim, mas não é tu que levanta, sou eu. E no meu manejar vai ser essa peça que eu vou usar nessa história. Em Jesus. Que aquela porta que Deus abriu não é, aleluia, porta de Labão, é porta de Jacó. Eita, não é astúcia de Labão, é bênção de Jacó. O Deus de Jacó sempre entra em cena. Amém, Jesus. E a Ele nós temos que render glória. A Ele nós temos que render louvor. Aleluia. Quando chegamos no capítulo 7, que Jacó chama suas esposas e diz assim, seu pai me tem enganado. Eita, Deus. Jacó estava sabendo que ele tinha sido alvo de engano. Seu pai tem me enganado. Mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que ele fizesse mal algum. Aleluia. A Bíblia diz, sendo o caminho do homem agradável a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Aleluia. Acabou, minha filha, fechou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui eu abro um parênteses, uma experiência que eu vivi. Num determinado evento que eu fui, um evento muito grande, um evento muito notório. E eu estou lá, né? Cheguei naquele evento e quando eu cheguei, tinha várias preleituras, cada horário era uma preletura diferente, evento grande, se eu não me engano, na época tinha umas 8 preleituras. E eu me lembro que as preleitoras era tudo, foram para o refeitório, um refeitório muito grande, era tudo querendo pagiar, paparicar a mulher do pastor, porque tem gente que pela uma agenda vende até a alma, sabia? Tem gente que
que gosta de uma manipulação. As agendas dele é feitas na forma da amizade, da barganha. Eu não tenho isso, não tenho essa preocupação. Nunca tive, nem terei, confiando no meu pai que está no céu. Aí estou eu lá, entrei na fila do refeitório, recebi meu prato e eu só vi as mulheres tudo olhando para onde é que a mulher do pastor ia se sentar. E a mulher do pastor foi e sentou. Quando ela sentou, botou o prato dela, choveu de mulher de lá dela. E tudo os urubu de agenda. Urubu de agenda. Tudo procurando uma agenda já para o ano seguinte. Aí eu sou meio escabriada com essas coisas, sabe? Eu peguei meu pratinho, rodeei o refeitório, fui lá para outra ponta e me sentei lá. E eu vi naquele paparicado. Na hora que a mulher olhava em procura das pregadoras, elas estavam sérias, mas na hora que a irmã olhava, ela fazia... Era tudo escacabeando os dentes. Era uma coisa absurda. Era uma coisa de dar nojo. Ah, se eu que sou humana, sou falha, eu fico enojada, imagina um Deus santo que conhece os desígnios do coração. Imagine um Deus santo que conhece os desígnios do coração. É mesmo. E eu enojada com aquilo, peguei meu prato de Jesus, eu vou sentar lá bem longe para mim não pecar. E eu vou ficar na minha. E quando eu estou lá, baixei, orei pelo meu prato, eu comecei a comer. De repente, eu vi aquela voz: posso sentar com a senhora aqui, missionária? Quando eu olhei, a mulher do pastor. Eu olhei, a mulher levantou de lá de onde ela estava, pegou o prato dela, rodeou o refeitório todinho, deixou elas tudo lá na mesa e foi sentar. Eu olhei e disse: pode, claro. Olhei assim, procurando elas, tudo com olho de toma, Satanás, para tu deixar de marmota. Não eram as irmãs que é Satanás, não, viu, irmão? É que estava usando elas. Astúcia, espírito de manobra, espírito de engano, espírito de bajulação. Deus lança por terra isso. Deus não se agrada. Ande na sua simplicidade, ande do seu jeito, ande com a sua identidade. Tudo isso aconteceu na vida de Jacó porque Deus. Glória a Deus. Deus não trabalha com identidade comprada, manipulada. Meu Deus. Deus trabalha com autenticidade. É Jesus. Deus trabalha com verdade, porque Ele é o Deus da verdade. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele não trabalha com arrumadinho, com essas coisas, não. Ele trabalha conhecendo quem é você e quem sou glória eu. A Deus. Glória a Deus. Conhecendo quem é você e quem sou eu. Amém, Jesus. Aleluia. E nesse mesmo evento eu ouvi quando uma delas disse assim, quando eu terminei de pregar, disse assim: pregar sobre essas coisas é pedir para não vir aqui próximo ano. Eu olhei com meu olhar 44. Quem disse, irmã, que eu quero ir aonde Deus não quer me levar? É O Deus verdade. que abre porta é o Deus que multiplica os pães. Aleluia, Deus. E eu percebi que aquilo era uma indireta, porque Deus tinha me dado uma palavra dura. Irmão, quando eu saio de casa, eu digo: debaixo do sangue de Jesus, eu só tenho 2 compromissos. Primeiro, não passar na frente de Deus. E segundo, ficar debaixo da mão dele para o que ele disser. Amém, Jesus. Eu só tenho esses 2 compromissos. Eu não tenho compromisso de fazer uma agenda aqui já pensando que eu vou. Não. Tem lugares que eu vou, que eu sei que Deus me dá uma palavra tão difícil que eu sei que eu só vou aquela vez. Eu sou feliz. Eu não deixei a ferramenta. Aleluia. Eu fui do jeito que papai queria. Aleluia. Para a glória do nome dele. E eu olhei para ela assim e digo: Jesus, até que ponto teu povo vai? É, meu Deus. Entenda uma coisa. Val do Jaboque é lugar de mudança de identidade. Não se exima de querer parecer com A, nem parecer com B. Seja você, na sua simplicidade, do seu jeitinho. É com você que Deus vai trabalhar. É com você que Deus vai manejar. É com você falando da forma que você fala. Aleluia. Não adianta querer falar bonito, querer dar uma de importante, fazer como uma culá que conheceu os Estados Unidos e sentou numa mesa do Maranhão e foi pedir arroz e pediu arroz em inglês. Não faça uma marmota dessa. Seja autêntica. Seja autêntica. Precisou eu parar, eu olhei para ela assim: tu, porque fosse nos Estados Unidos, já esqueceu como é que se chama arroz? Seja autêntica.
com Jacó lá no val. E eu quero nesta oportunidade lhe convidar para ficar de pé. E nesta oração nós vamos fazer uma oração de remissão. E vamos dizer: Senhor, eu quero a tua identidade na minha vida. Eu quero, Jesus. Eu quero a tua identidade. Aleluia, Deus. Eu não quero ser um Labão. Meu Deus. O trapaceiro perdeu a herança. Aleluia. E o autêntico foi abençoado, porque o abençoador entrou em cena. Eu não quero ser um Labão. Eu quero que tu mantenha a minha identidade contigo. Aleluia. Que eu saiba abrir a minha boca na direção que vem do céu.